Já sentiu que sua mente é seu maior obstáculo? Muitas vezes, não são os desafios da vida que nos derrubam, mas sim a forma como pensamos e reagimos a eles. Uma mente fraca pode nos prender em um ciclo de negatividade, medo e reclamações, enquanto uma mente forte nos impulsiona para frente, mesmo diante das adversidades. Mas como fortalecer nossa mente? O budismo oferece ensinamentos valiosos sobre como superar pensamentos destrutivos e cultivar uma mentalidade resiliente e positiva. Neste vídeo, vamos explorar 10 hábitos que podem enfraquecer sua mente e como você pode substituí-los por princípios poderosos que transformarão sua vida. Já te convido a deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar conhecimentos transformadores. Ter uma mente forte é muito importante para o nosso sucesso na vida. É como um poder especial que nos ajuda a continuar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. A força mental é o que nos permite enfrentar problemas, manter o foco nos objetivos e superar desafios com determinação, especialmente quando o talento e a habilidade não são suficientes. Este texto explora ideias do budismo e como elas se relacionam com 10 hábitos que podem enfraquecer nossa mente. Ao aprender e aplicar esses ensinamentos, podemos iniciar uma jornada para fortalecer nossa mente e nos tornarmos mais resilientes diante das dificuldades. Hábito 1. Ter uma mentalidade negativa. Ter uma mentalidade negativa é como uma nuvem pesada que esconde o brilho do nosso bem-estar interior. Esse hábito nos enfraquece porque faz com que tudo na vida pareça sombrio e sem esperança. Quando focamos apenas no que há de ruim, acabamos ignorando as coisas boas ao nosso redor. É como usar óculos escuros o tempo todo. Até mesmo os momentos felizes parecem sem brilho. Se sempre pensamos de forma negativa, começamos a acreditar que tudo é ruim e que felicidade e sucesso são inalcançáveis. Essa forma de pensar influencia nossas escolhas e atitudes, fazendo com que tenhamos medo de arriscar ou tentar algo novo, porque já estamos convencidos de que vamos fracassar. Para superar essa mentalidade, podemos recorrer ao budismo. Um ensinamento essencial é a atenção plena, mindfulness, que significa observar nossos pensamentos sem julgá-los. Em vez de deixar que os pensamentos negativos dominem, podemos reconhecê-los, e então, escolher focar no que é positivo. É como afastar as nuvens para deixar o sol brilhar. Outra prática importante é a meditação da bondade amorosa, metta, onde cultivamos sentimentos positivos para nós mesmos e para os outros. Com a prática constante, nossa mente se torna mais compassiva e otimista. Além disso, o budismo ensina que tudo é passageiro. As dificuldades vão embora, assim como os momentos bons também passam. Compreender isso nos ajuda a enfrentar os desafios com mais força e esperança. Hábito 2. Reclamar sobre o que não podemos controlar. Reclamar sobre coisas fora do nosso controle é como segurar um carvão em brasa. Só nos machuca. Esse hábito nos enfraquece porque foca nossa atenção no que está errado, em vez de buscar soluções. É como ficar preso em areia movediça. Quanto mais reclamamos, mais afundamos na negatividade. O budismo nos ensina que tudo muda o tempo todo. Quando reclamamos, agimos como se as dificuldades fossem permanentes, mas elas não são. Para deixar esse hábito de lado, precisamos praticar a aceitação, entendendo que a vida tem altos e baixos e que não podemos controlar tudo. É como aprender a dançar na chuva em vez de reclamar da tempestade. Aceitar o que não podemos mudar nos liberta do peso constante das reclamações. O budismo também nos ensina a focar no que podemos controlar. É como estar em um barco no meio de uma tempestade. Não podemos mudar o clima, mas podemos direcionar nossa embarcação. Em vez de apenas reclamar, devemos agir onde temos poder, mudando nossa atitude de passividade para uma abordagem ativa e solucionadora de problemas. Outro princípio budista é o desapego,
que significa soltar o peso das reclamações e abrir espaço para mudanças positivas. Isso não quer dizer desistir, mas sim parar de segurar algo que só nos faz mal. Com essas práticas, conseguimos enfrentar os desafios com uma mente equilibrada e direcionar nossos esforços para o que realmente podemos transformar. Hábito 3. Não se expressar. Não expressar nossos sentimentos e ideias é como ter um baú cheio de tesouros, mas nunca abri-lo. Esse hábito nos enfraquece porque nos impede de compartilhar o que sentimos e pensamos com os outros. É como tentar andar em um quarto escuro sem acender a luz. Tudo fica confuso e sobrecarregador. O budismo ensina que se expressar de forma sincera é essencial para o bem-estar mental. Guardar pensamentos e emoções é como manter uma garrafa de refrigerante fechada e agitá-la sem parar. Uma hora, a pressão aumenta tanto que a tampa pode explodir, causando estresse, ansiedade e sensação de sufocamento. A prática do discurso correto, ensinada pelo budismo, nos incentiva a nos comunicar com verdade, gentileza e atenção. É como plantar sementes de harmonia e entendimento em nossas relações. Expressar-se de maneira autêntica fortalece a mente e cria conexões mais saudáveis com os outros. Adotar esses princípios nos ajuda a desenvolver uma mente mais forte e resiliente. Ao praticar a atenção plena, a aceitação e o desapego, aprendemos a lidar melhor com os desafios da vida. Dessa forma, nos libertamos de hábitos que nos enfraquecem e cultivamos uma mentalidade mais positiva e equilibrada. Quando falamos, nossas palavras podem se transformar em um jardim de compreensão e conexão. Ao alinhar nossa fala com esses princípios, construímos uma ponte entre nós e os outros, promovendo relações autênticas. Para superar o hábito de não se expressar, a atenção plena se torna uma ferramenta valiosa. A atenção plena é como um espelho que reflete nossos pensamentos e nos ajuda a tomar consciência de nossos sentimentos. Ao estarmos presentes no momento, podemos observar nossos pensamentos sem julgá-los e nos expressar com clareza e compaixão. Expressar-se não envolve apenas palavras, mas também comunicação não verbal, como a linguagem corporal e gestos. Essas expressões silenciosas funcionam como um código oculto, transmitindo nossos sentimentos e pensamentos mesmo sem falar. Ao nos tornarmos mais conscientes dessas formas de comunicação, aprimoramos nossa capacidade de nos expressarmos com autenticidade. Ao incorporar esses ensinamentos budistas em nossa rotina, aprendemos que a expressão verdadeira não apenas nos liberta, mas também contribui para o bem-estar daqueles ao nosso redor. É como abrir uma janela para deixar o ar fresco entrar. Expressar-se permite que a luz da compreensão e da conexão ilumine nosso espaço mental. Ao nos libertarmos do hábito de reprimir nossas emoções e pensamentos, iniciamos uma jornada rumo à autenticidade, construindo uma mente mais forte e confiante. Hábito 4. Culpar os outros pelos seus problemas. Culpar os outros pelos nossos problemas é como tentar correr uma maratona carregando uma mochila cheia de pedras. Isso nos sobrecarrega e impede nosso progresso. Esse hábito nos enfraquece porque tira nosso poder, como se estivéssemos entregando o volante de nossa vida para outra pessoa em vez de assumirmos o controle. Os ensinamentos do budismo explicam por que esse hábito prejudica nossa mente e como podemos nos libertar desse ciclo de culpa. No budismo, o conceito de karma nos ensina que nossas ações têm consequências. Culpar os outros é como ignorar essa lei, recusando-se a reconhecer que temos um papel na forma como nossa vida se desenrola. Quando culpamos, nos tornamos espectadores, em vez de protagonistas da nossa própria história. Assumir a responsabilidade significa entender que temos o poder de moldar nossas experiências. É como ser o capitão do nosso próprio barco. Podemos enfrentar tempestades, mas também podemos aprender a navegar por elas. Quando culpamos os outros, estamos basicamente dizendo que não temos controle, mas, na verdade, temos.
Ao aceitar que nossas escolhas fazem diferença, nos capacitamos a tomar decisões melhores. Para superar esse hábito, o perdão desempenha um papel essencial. Perdoar não significa que concordamos com o que nos fizeram, mas sim que estamos nos libertando do peso do ressentimento. É como soltar uma mochila pesada. Ficamos mais leves e livres. O perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos, é um passo poderoso para recuperar nossa responsabilidade pessoal. A atenção plena, uma prática essencial no budismo, nos ajuda a perceber nossos pensamentos e ações. É como acender uma lanterna em um caminho escuro, permitindo que enxerguemos nossa jornada com mais clareza. Ao praticar a atenção plena, conseguimos perceber quando estamos prestes a culpar os outros, e em vez disso, escolhemos uma resposta mais consciente e fortalecedora. Essa transição da culpa para a responsabilidade é como trocar as pedras de nossa mochila por asas que nos ajudam a voar. Ao aplicar esses ensinamentos em nossa vida, aprendemos a assumir o controle do nosso caminho. Livrar-se do hábito de culpar não significa apenas responsabilizar os outros quando necessário, mas reconhecer nossa própria capacidade de criar uma mentalidade positiva e resiliente. Ao abandonar a culpa e abraçar a responsabilidade, iniciamos uma jornada rumo à força mental e ao autodomínio. Hábito 5. Fantasiar em vez de visualizar. Fantasiar em vez de visualizar é como construir castelos no ar. Podem parecer maravilhosos, mas não têm uma base sólida. Esse hábito nos enfraquece porque nos desconecta da realidade do momento presente. É como correr atrás de miragens no deserto, buscando algo inalcançável. Os ensinamentos do budismo oferecem percepções valiosas sobre por que esse hábito nos torna mentalmente fracos e como podemos substituí-lo por uma visualização mais realista e positiva. As fantasias geralmente envolvem cenários irreais e pensamentos ilusórios. É como esperar encontrar um pote de ouro no fim do arco-íris, uma ideia bonita, mas que não tem base na realidade. Quando nos perdemos em devaneios, é como se estivéssemos sonhando acordados e perdendo a beleza do presente. Esse hábito nos prejudica porque pode nos levar à frustração quando a realidade não corresponde às nossas expectativas. A visualização, por outro lado, envolve criar imagens mentais de metas possíveis de serem alcançadas. É como ter um mapa do tesouro. Podemos traçar um caminho realista para conquistar nossos objetivos. O budismo enfatiza a importância da intenção correta e da ação correta, que estão alinhadas à visualização de resultados positivos e à adoção de medidas práticas para alcançá-los. Ao manter nossos sonhos enraizados na realidade, criamos uma ponte entre a imaginação e as conquistas concretas. O ensinamento da impermanência no budismo nos lembra que tudo está em constante mudança. As fantasias frequentemente envolvem apego a uma ideia fixa do futuro, enquanto a visualização se adapta à dinâmica da vida. É como surfar uma onda em vez de tentar segurá-la. Ao reconhecer a impermanência, aprendemos a ser mais flexíveis e resilientes diante das mudanças, tornando nossos sonhos mais realistas e atingíveis. Para superar o hábito de fantasiar, a atenção plena se torna uma ferramenta valiosa. É como colocar óculos que nos ajudam a enxergar o presente com clareza. Tomamos consciência de nossos pensamentos e os direcionamos suavemente para uma visualização positiva e realista. A atenção plena nos permite apreciar a beleza do momento presente enquanto trabalhamos ativamente para alcançar nossos objetivos. Incorporar esses ensinamentos em nossas vidas nos incentiva a trocar fantasias por visualizações, promovendo uma mentalidade mais positiva e realista. Ao adotarmos os princípios da impermanência, da intenção correta e da atenção plena, nos libertamos do hábito de construir castelos no ar. A visualização se torna uma aliada poderosa, ajudando-nos a concretizar realidades positivas e a trilhar o caminho da vida com propósito e resiliência. Hábito número 6.
Não reservar tempo para relacionamentos pessoais. Negligenciar os relacionamentos pessoais é como ter um jardim e esquecer de regar as plantas. Com o tempo, tudo murcha. Esse hábito enfraquece nossa mente porque os seres humanos são sociais, e conexões significativas trazem alegria e apoio. É como tentar navegar um barco sem vento. Podemos nos mover, mas a jornada se torna lenta e solitária. Os ensinamentos do budismo nos ajudam a entender por que esse hábito nos torna mentalmente fracos e como podemos fortalecer nossas conexões por meio do presente mais valioso, o tempo. Ignorar os relacionamentos é como fechar a porta de uma casa acolhedora. Perdemos o conforto e o apoio que essas conexões podem nos proporcionar. Quando não dedicamos tempo às pessoas queridas, é como descuidar de um jardim, permitindo que as ervas daninhas da distância e do mal-entendido se espalhem. Esse hábito nos enfraquece porque podemos acabar nos sentindo isolados, sem o sustento do amor e da companhia. Construir e manter relações exige tempo e dedicação, assim como cuidar de um jardim para que floresça. Para superar esse hábito, podemos começar sendo mais presentes. A presença é como o sol para os relacionamentos. Ajuda-os a prosperar. Quando passamos tempo de qualidade com quem amamos, é como regar as plantas regularmente, nutrindo os laços e fortalecendo as conexões. A comunicação também é essencial para manter as relações saudáveis. É como o vento que enche as velas de um barco, impulsionando-nos adiante. Dedicar tempo para ouvir e compartilhar pensamentos e sentimentos é como a água que mantém o jardim dos relacionamentos vivo e vibrante. Sendo abertos e comunicativos, promovemos o entendimento e aprofundamos nossas conexões. O budismo nos ensina a reconhecer a impermanência da vida, incluindo o tempo que temos com nossos entes queridos. É como saborear uma refeição deliciosa, apreciando-a ainda mais porque sabemos que não durará para sempre. Ao compreender a natureza passageira do tempo, nos motivamos a priorizar os relacionamentos e investir nosso tempo naqueles que realmente importam. Incorporar esses ensinamentos em nossas vidas nos lembra que os relacionamentos pessoais são como os fios que tecem o tecido do nosso bem-estar. Ao reservarmos tempo para as pessoas queridas, cultivamos um sistema de apoio que fortalece nossa mente e enriquece nossa vida. Libertar-se do hábito de negligenciar os relacionamentos nos permite percorrer a jornada da vida acompanhados, tornando a viagem mais alegre e gratificante. Hábito número 7. Deixar as emoções dominarem você. Deixar as emoções assumirem o controle é como ser levado por uma correnteza forte. Perdemos o controle e a direção. Esse hábito enfraquece nossa mente porque, quando não gerenciadas, as emoções podem se tornar avassaladoras e nos desviar do caminho. É como estar em meio a uma tempestade sem uma bússola, correndo o risco de nos perdermos. Os ensinamentos do budismo nos ajudam a compreender por que esse hábito nos enfraquece e como podemos desenvolver inteligência emocional para lidar melhor com nossos sentimentos. No budismo, a atenção plena é uma prática poderosa que nos incentiva a observar nossas emoções sem sermos arrastados por elas. É como estar à beira de um rio e ver a água correr. Podemos testemunhar nossas emoções sem sermos levados por elas. Quando deixamos as emoções nos dominarem, é como estar no meio de uma tempestade sem uma âncora. Somos lançados para todos os lados e fica difícil encontrar nosso caminho. A inteligência emocional envolve reconhecer, compreender e administrar nossas próprias emoções, além de ter empatia pelos sentimentos dos outros. É como ter uma bússola em meio à tempestade, ajudando-nos a navegar pelos desafios e a manter um rumo estável. Quando entregamos o controle de nossas emoções ao impulso, é como passar o volante de nossa vida para uma força turbulenta, arriscando-nos a perder o rumo. Para superar esse hábito, a atenção plena se torna uma aliada valiosa. Ela funciona como um barco resistente, ajudando-nos a atravessar as ondas sem naufragar.
Ao estarmos presentes no momento e observarmos nossas emoções com curiosidade e sem julgamento, desenvolvemos a capacidade de responder com sabedoria, em vez de reagir impulsivamente. O budismo também nos incentiva a cultivar uma mente equilibrada por meio de práticas como a meditação da bondade amorosa. É como plantar sementes de compaixão dentro de nós. Essas sementes crescem e se transformam em um jardim que nos permite lidar com nossas emoções com gentileza, tanto para conosco quanto para com os outros. Ao adotarmos a inteligência emocional, adquirimos habilidades que nos capacitam a compreender, administrar e aprender com nossas emoções, promovendo um equilíbrio interno mais saudável. Esses ensinamentos nos ajudam a nos libertar do hábito de deixar as emoções nos dominarem. Em vez de sermos levados por tempestades emocionais, nos tornamos capitães de nossos próprios sentimentos, guiando-nos com atenção plena e compaixão. Ao desenvolver inteligência emocional, navegamos pelos mares das emoções com firmeza, mantendo um rumo estável em direção à força mental e ao bem-estar. Hábito número 8. Tentar controlar tudo. Tentar controlar tudo é como tentar malabarismos com muitas bolas ao mesmo tempo. É cansativo e, eventualmente, deixamos todas caírem. Esse hábito nos enfraquece mentalmente porque nos leva à frustração e à decepção. É como tentar capturar o vento, impossível e frustrante. Os ensinamentos do budismo nos ajudam a entender por que esse hábito nos torna mentalmente frágeis e como podemos encontrar força no paradoxo de abrir mão do controle. No budismo, o conceito de desapego nos ensina a deixar de lado a ilusão de controle. É como perceber que não podemos segurar as nuvens, pois elas estão sempre mudando e se transformando. Quando tentamos controlar tudo, é como segurar água com as mãos. Ela escapa pelos dedos, deixando-nos frustrados. Abrir mão do controle não significa desistir, mas sim reconhecer os limites da nossa influência. É como plantar sementes em um jardim. Podemos cuidar delas, mas não podemos controlar o clima. A chuva pode cair ou o sol pode brilhar, mas nosso papel é cultivar o jardim com dedicação. Quando aceitamos que algumas coisas estão além do nosso controle, nos libertamos da luta constante, como abrir uma mão que estava fortemente cerrada. Para superar o hábito de querer controlar tudo, a atenção plena se torna nossa aliada. A atenção plena é como uma âncora firme, que nos mantém enraizados no presente. Ao focarmos no que realmente podemos influenciar e soltarmos o restante, navegamos pelas incertezas da vida com equilíbrio e resiliência. O budismo nos incentiva a aceitar o paradoxo de que abrir mão do controle nos dá verdadeiro poder. É como perceber que, ao relaxarmos nossa rigidez, ganhamos a força necessária para enfrentar os desafios da vida. Quando deixamos de lado a necessidade de controle absoluto, abrimos espaço para receber o que a vida tem a oferecer, em vez de nos apegarmos a ideias fixas. Incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano nos convida a abandonar o peso de tentar controlar tudo. Ao deixarmos para trás a ilusão de controle, encontramos uma nova forma de empoderamento, como uma vela que se abre ao vento, impulsionando-nos para frente com liberdade. Ao nos libertarmos do hábito de querer gerenciar cada detalhe da vida, descobrimos a força que surge ao aceitar o fluxo natural da existência. Hábito número 9. Viver preso ao passado. Viver preso ao passado é como carregar uma mochila cheia de coisas antigas e pesadas. Ela nos atrasa e torna a caminhada mais difícil. Esse hábito nos enfraquece mentalmente porque nos mantém presos ao que já aconteceu, impedindo-nos de aproveitar plenamente o presente e de olhar para o futuro. É como dirigir um carro olhando apenas pelo retrovisor. Corremos o risco de não enxergar o que está à frente. Os ensinamentos do budismo nos ajudam a entender por que nos apegar ao passado nos torna mentalmente frágeis e como podemos nos libertar dessa prisão. No budismo, a prática da atenção plena nos ensina a estar presentes no aqui e agora. É como abrir as janelas para deixar o ar fresco entrar,
dissipando a sensação sufocante de reviver o passado. Quando ficamos presos ao que já aconteceu, é como tentar caminhar para trás. Podemos tropeçar e nos perder. Ao soltar o passado, criamos espaço para novas experiências e oportunidades. Permanecer apegado ao passado também nos mantém ligados a feridas antigas e ressentimentos. É como manter um curativo sobre uma ferida já cicatrizada. Isso nos impede de viver plenamente. O budismo nos encoraja a aceitar a impermanência da vida e a liberar as amarras que nos seguram ao que já passou, abrindo caminho para um presente mais leve e um futuro mais promissor. Praticar o perdão não apenas para os outros, mas também para nós mesmos, é como abrir uma porta e deixar o passado ir embora. Isso nos permite viver o presente sem o peso de antigas mágoas. Os ensinamentos sobre a impermanência no budismo nos lembram que tudo está em constante mudança. É como observar um rio fluindo, a água nunca permanece a mesma. Quando nos apegamos ao passado, é como tentar congelar esse rio. Ele perde sua vitalidade e se torna estagnado. Ao aceitarmos que tudo muda, libertamo-nos das correntes que nos prendem a experiências passadas. Para superar o hábito de viver preso ao passado, a autocompaixão é essencial. É como oferecer palavras gentis a um amigo em dificuldades. Merecemos a mesma bondade. Ao nos tratarmos com compaixão e compreensão, conseguimos nos libertar da prisão do arrependimento e da culpa. O passado se torna um professor, em vez de um carcereiro. Incorporar esses ensinamentos em nossa vida nos fortalece para soltar os laços que nos prendem ao que já passou. Ao praticar a atenção plena, o perdão e a autocompaixão, criamos um caminho para a liberdade. Livrar-se do hábito de se apegar ao passado nos permite viver o presente com leveza e receptividade, prontos para acolher os momentos que a vida nos oferece. Hábito número 10. Preocupar-se com o que os outros dizem e fazem. Preocupar-se excessivamente com as opiniões alheias é como carregar uma mochila pesada, cheia dos pensamentos de outras pessoas. Isso sobrecarrega nossa mente e enfraquece nossa autenticidade. Esse hábito nos torna vulneráveis, pois nos faz depender da aprovação externa para definir nosso valor, como um barco sendo levado por cada onda que passa. Os ensinamentos do budismo nos ajudam a entender por que esse hábito nos enfraquece mentalmente e como podemos nos libertar do peso constante do julgamento. No budismo, a prática da equanimidade nos ensina a permanecer equilibrados diante dos altos e baixos das críticas e elogios. É como estar firmemente apoiado no chão enquanto os ventos das opiniões sopram ao redor. Quando nos preocupamos demais com o que os outros pensam, é como construir uma casa sobre uma base instável. Qualquer tempestade pode abalá-la. Ao cultivarmos a equanimidade, desenvolvemos resiliência diante das opiniões externas. Julgar a nós mesmos com base no que os outros pensam é como deixar alguém segurar o espelho pelo qual nos enxergamos. Vemos nossa imagem através dos olhos dos outros, e não dos nossos próprios. O budismo nos ensina a importância da autoaceitação e da autenticidade. É como vestir nossas roupas favoritas em vez de tentar caber no guarda-roupa de outra pessoa. Ao nos expressarmos de maneira genuína e deixarmos de lado a necessidade de aprovação constante, nos libertamos das limitações impostas pelas expectativas alheias. A atenção plena, um dos pilares do budismo, nos ajuda a perceber nossos pensamentos e reações. Quando nos preocupamos excessivamente com as opiniões dos outros, é como estar perdido em um labirinto de julgamentos. A atenção plena atua como uma luz orientadora, ajudando-nos a encontrar o caminho de volta para a nossa essência. Ao estarmos presentes no momento, podemos observar essas preocupações sem nos deixarmos levar por elas. Para superar o hábito de se preocupar com o que os outros pensam, o amor próprio se torna um poderoso antídoto. É como plantar sementes de bondade dentro de nós mesmos, permitindo que cresçam em um jardim de autoaceitação.
Ao reconhecermos nosso próprio valor e abraçarmos nossas qualidades únicas, criamos uma proteção contra os julgamentos externos. Incorporar esses ensinamentos em nossa vida nos liberta da fragilidade mental associada à preocupação com a opinião alheia. Ao praticarmos a equanimidade, abraçarmos nossa autenticidade e cultivarmos o amor próprio, rompemos as correntes que nos prendem ao olhar dos outros. Abandonar esse hábito nos permite seguir nosso próprio caminho, guiados pela força interior e pela verdadeira autenticidade. Os ensinamentos do budismo oferecem um guia valioso para superar hábitos que nos tornam mentalmente frágeis. Ao integrarmos a atenção plena, a compaixão e a sabedoria em nossa rotina, podemos transcender padrões negativos e construir uma mente forte e equilibrada. Essa reflexão nos convida a embarcar em uma jornada de transformação, incorporando os profundos ensinamentos do budismo na trama de nossa existência. Que a sabedoria dessas lições ilumine o caminho para uma mente resiliente e fortalecida, inspirando uma vida repleta de propósito, compaixão e autenticidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se, para receber os próximos ensinamentos e reflexões do canal Budismo Exponencial.